Sabe, existem regras invisíveis que governam todas as sociedades humanas. Pois é, estruturas que a gente não vê, mas que definem tudo, desde os mitos que a gente conta até as pessoas com quem podemos ou não casar. Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das ideias mais poderosas do século XX, o estruturalismo de Claude Lévi-Strauss. A gente vai tentar encontrar o código-fonte da cultura. E o ponto de partida é um quebra-cabeça, um mistério fascinante. Pensa só, como é que pode povos antigos do Brasil e da Grécia, que nunca tiveram contato, terem mitos com uma estrutura tão parecida, ou regras de parentesco que se repetem em continentes diferentes? Para Lévi-Strauss, isso não era coincidência, não. Era a prova de que tinha algo muito mais profundo rolando por baixo dos panos. E para a gente navegar por essa investigação toda, nosso mapa vai ser a obra Cultura em 250 Conceitos e Definições, do antropólogo Luiz Newton Correia. É com base na pesquisa dele que a gente vai conectar todas as pistas e montar essa história. Olha, toda grande teoria tem uma origem. E a nossa começa lá na França, no finalzinho do século XIX. As primeiras peças desse quebra-cabeça aparecem com a escola sociológica francesa, muito antes do Lévi-Strauss sequer pensar em estruturalismo. A primeira pista, que é crucial, vem de Émile Durkheim, com o conceito dele de fato social. A ideia é bem simples, mas, olha, é poderosa. A sociedade tem vida própria. Existem forças, tipo a língua que a gente fala ou as leis que a gente segue, que vêm de fora e nos moldam. É como a correnteza de um rio. A gente não vê, mas ela nos leva junto. E é aqui que a coisa muda de patamar. Para Durkheim, nem a nossa razão é puramente individual. O jeito como a gente classifica o mundo, como entende o tempo, o espaço, tudo isso é um produto do grupo, do coletivo. A sociedade não só dá as regras do jogo, ela constrói o próprio tabuleiro dentro da nossa cabeça. E essa linha de pensamento não parou não. Olha só a progressão. Durkheim lança a base, dizendo que a sociedade tem estruturas. Décadas depois, o sobrinho dele, Marcel Mauss, foca em uma dessas estruturas. E aí vem o Lévi-Strauss, pega o trabalho dos dois e dá o passo final, o mais ousado de todos. É uma verdadeira linhagem intelectual, um passando o bastão para o outro. O foco do Mauss era a dádiva, a tal da troca de presentes. Ele mostrou que, nas sociedades antigas, dar um presente não era só um ato de boa vontade, era uma obrigação social muito forte. Era um sistema de dar, receber e retribuir que funcionava como a cola da sociedade, o motor que criava alianças e mantinha todo mundo unido. Bom, até aqui a gente estava olhando para a sociedade, certo? Para as regras, para as trocas. Agora se prepara para o grande salto. Lévi-Strauss olha para tudo isso e faz a pergunta que ninguém tinha feito. E se a chave não estiver na sociedade, mas na própria estrutura da mente humana? E esse slide aqui mostra a genialidade dessa virada. O Mauss perguntava o que e como. Ele descrevia o sistema de trocas. O Lévi-Strauss perguntou por quê. Por que a mente humana tem essa necessidade de criar sistemas de troca para começo de conversa? Ele muda o campo de jogo, sai da história social e vai para a arquitetura universal da nossa mente. E a resposta que ele encontrou é de uma simplicidade elegante. A mente humana não pensa em coisas soltas, ela pensa em contrastes, em oposições. Cru e cozido, sagrado e profano, nós e eles. Essas oposições binárias seriam como o código binário do nosso cérebro. É a gramática universal a partir da qual toda e qualquer cultura é escrita. Ok, então se a mente funciona com esses pares de opostos, qual foi a oposição fundamental, a primeira regra que nos separou como cultura em oposição à natureza? Lévi-Strauss, como um bom detetive, foi atrás da única pista que estava presente em todas as cenas do crime, em todas as culturas da história. A proibição do incesto. É essa a pista. A única regra que é, ao mesmo tempo, universal, como se fosse um instinto, mas que é uma regra, uma construção social. Nenhum outro animal tem isso. Para Lévi-Strauss, essa anomalia não era um mero detalhe. Era a própria certidão de nascimento da cultura. E a lógica por trás disso é impecável. Acompanhe o raciocínio. Passo 1. A regra diz não pode ser aqui dentro. Passo 2. Isso cria a necessidade de procurar lá fora. Passo 3. Essa busca força a troca, a comunicação com outros grupos. Passo 4. A troca contínua cria alianças. E o resultado final? A sociedade fica mais complexa, a cultura nasce. Uma única proibição põe tudo em movimento. Esse slide aqui resume o momento exato da transição. De um lado, a natureza, o mundo do instinto, do que é universal. Do outro, a cultura, o mundo das regras, do que é particular de cada grupo.
E ali no meio, ligando os dois mundos, está a proibição do incesto. É o paradoxo perfeito, uma regra universal que nos força a criar regras particulares. É o ponto de virada da nossa espécie. E a gente chega então no legado disso tudo. O que é o estruturalismo, afinal? É menos uma resposta pronta e mais um método. É como ganhar um par de óculos de raio-x para enxergar as estruturas invisíveis, o esqueleto que sustenta o corpo visível da cultura. É exatamente isso. A cultura é tipo um sistema operacional. A gente não vê o código-fonte, mas a gente vê o que ele produz. Os mitos, as artes, as regras sociais. O trabalho do estruturalista é, a partir do que é visível, fazer uma espécie de engenharia reversa para entender a lógica invisível por trás de tudo. E com isso, o nosso quebra-cabeça do começo está resolvido. Por que culturas tão diferentes têm padrões tão parecidos? A resposta do estruturalismo é direta. O software cultural pode até variar, mas o hardware, a estrutura da mente humana, é universal. Todos nós rodamos no mesmo processador mental que funciona por oposições. A questão final, então, fica pra gente. Hoje, num mundo de rede social, de polarização, de debate global, quais são as oposições binárias que estruturam o nosso pensamento sem que a gente nem perceba? Online contra offline? Global contra local? Humano contra inteligência artificial? A busca pelas estruturas invisíveis, pelo visto, está longe de terminar.